Oi, turminha! Tem aluno aí? Espero que sim, tá certo? Vamos começar a nossa aula de hoje. Peguem aí o seu livro de matemática. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós temos muita coisa para aprender, tá certo? Eu irei aproximar a câmera para vocês verem melhor a explicação. Logo em seguida nós iremos fazer as nossas atividades e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, tá certo? Logo após esse vídeo e a gente vai explicando no decorrer da aula, tá bom? Prestem atenção no próximo vídeo. Hoje nós iremos falar sobre tratamento da informação, tá? Está aí na página de vocês, 52. O tratamento da informação na matemática há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre a situação do nosso dia a dia. O tratamento da informação, certamente você já viu um gráfico ou uma tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações, através de gráficos e tabelas, tá certo? Para a gente poder identificar a variação de algo no nosso dia a dia. Os tipos de gráficos são... Existem mais outros tipos de gráfico, mas hoje nós iremos falar sobre barra, pizza e linhas, tá certo? Nós iremos falar sobre esses três tipos de gráficos. O primeiro gráfico que nós vamos identificar é o gráfico de barras, tá certo? Porque tem esse nome, gráfico de barras, pois há várias barrinhas, tá certo? Esses são os exemplos aqui, ó, de gráfico de barras. O gráfico de barras pode ser apresentado na horizontal, como está aqui, e na vertical, tá certo? Pode ser tanto assim deitado como em pé. Essas barrinhas aqui, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele está indicando os saltos dos competidores. Tá aí no livro de vocês, tá? Na página 53. E aqui fala o nível de saltos que cada competidor fez. Jorge fez esses dois aqui, ó, azul e vermelho. Mateus, Henrique e Juliano, tá? As cores indicam o número de saltos, indicam os saltos que cada competidor fez, tá? Então, os saltos vão de 0 a 4, podendo em outras tabelas ter números maiores, tá certo? Essa tabela aqui só vai até o 4, mas pode ser que vocês encontrem outras tabelas que vá um número maior. E aqui tá dizendo que cada competidor, ele fez, qual foi o número de saltos, tá certo? Quando chega aqui no limite, você olha o número que corresponde e aí você sabe quantos saltos cada competidor fez. O próximo gráfico que a gente vai aprender hoje é o gráfico de setores. Esse gráfico de setores, ele é conhecido como gráfico de pizza, porque ele tem esse formato redondo e ele é cortado assim como se fosse fatias de pizza. Então, o nome dele é gráfico de setores, mas nós chamamos de pizza, tá certo? Para ficar bem mais fácil para vocês. E aqui nesse gráfico, cada cozinha simboliza um lazer que os alunos eles preferem. Como é que a gente vai saber que aqui está falando sobre a preferência de lazer dos alunos? Através do título do gráfico, tá certo? Cada
gráfico, tanto os 3 gráficos que nós vamos aprender hoje, tanto o gráfico de barra, quanto o gráfico de pizza e o gráfico de linhas, cada um tem o título, tá certo? O gráfico que eu mostrei anteriormente, ele não tem aí no livro de vocês um título, que é para vocês criarem. Mas esse daqui, ele já tem o título, que é Preferência de Lazer dos Alunos. E aqui tá indicando cada preferência, tá certo? De verde, 5% dos alunos preferem teatro. O de vermelho, 6% prefere cinema. O de azul é 9%, 9% prefere praia. E o de amarelo é 3%, 3% prefere outros tipos de lazer. Também temos aqui outro tipo de gráfico, que é o gráfico linear. Esse gráfico linear, ele é conhecido como gráfico de linhas, tá certo? Ele se chama gráfico linear, mas para a gente facilitar identificá-lo, nós chamamos de gráfico de linhas, tá? Esse gráfico de linhas, ele é bem utilizado em programas de TV, tá certo? Em repórteres, não sei se vocês já ouviram, já viram na TV esse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de linhas, tá certo? Que eles fazem a medição por tempo, às vezes temperatura, quando o dólar cai, que é o dinheiro. Aí, ó, o gráfico de linha ele vai dizendo, começa em 30, aí desceu para 10, depois subiu de novo, depois desceu para 2, depois subiu. Então, ele vai dizendo qual foi a decadência de cada resultado, tá certo? Então, num período de tempo, caiu o nível, subiu o nível, desceu o nível, subiu de novo, tá certo? Aí no livro de vocês tem um gráfico de linhas falando sobre os alunos aprovados no 5º ano, tá? De 2014 até 2017. E aí tem várias linhazinhas fazendo a comparação de qual tempo, em que ano o 5º ano foi aprovado. Então, em 2014, estava lá em cima, aí foi desceu, depois subiu, depois e assim por diante. Aqui, agora, nós vamos falar sobre as tabelas, tá certo? Para a gente identificar uma informação, também podemos fazer através de tabelas. Existem 2 tipos de tabelas. A tabela simples e a tabela de dupla entrada. A tabela simples só contém 2 colunas, como esta aqui, tá certo? Então, aqui tá falando, observe essa tabela simples que mostra a nota de alguns alunos na última avaliação de ciências na turma de Lucas. Tá aqui, ó, Lucas, tá certo? E aqui a gente tem que saber a média. A média corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual. Ele quer saber a média total, tá certo? Então, a gente, para identificar a média, a gente soma todas as notas que tá aqui. Depois que a gente somou todas as notas, a gente vai dividir pelo número de alunos, tá? Que está na tabela. Aqui a gente vê o resultado, quanto é que deu aqui, ó, a sominha primeiro de mais, adição. Somou tudo e aí depois divide pelo número de alunos. Tem quantos alunos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos. A gente vai dividir o total disso aqui por 5 alunos, tá? E depois disso, que a gente fazer a adição, depois a divisão, a gente vai identificar a média
qual foi a média dessa turma aqui. Também temos a tabela de dupla entrada. Por que dupla entrada? Porque tem dois cálculos aqui para a gente fazer, ó. Duas tabelas com números, duas colunas com números, tá certo? Então, para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas, duas colunas, tá certo? Veja a mesma tabela citada anterior com mais uma informação. Essa tabela aqui tá aqui, ó, até Raíssa, tá vendo? Lucas, Mateus, Luan e Raíssa, tá aqui, ó. Até o 6, tá vendo? O mesmo número aqui, o mesmo número aqui. Só que aqui acrescentou a média da turma, tá? A média da turma é 7 para todos. Deu 7 aqui, a média da turma. Então, note que nessa tabela da dupla entrada, podemos comparar as grandezas. Por exemplo, Lucas ficou com uma nota maior que a média da turma. Tá vendo? Lucas, ele teve 8, a nota dele é 8. Então, a turma toda teve a média de 7. E Lucas ficou com a nota maior, tá certo? Mateus, Luan e Caio, que não veio aqui, mas é a mesma tabela, ficou com a nota igual, ó, 7, 7, 7. Ficou com a nota igual, a média da turma. E Raíssa ficou abaixo da turma, abaixo da média, tá vendo? Ela ficou com 6, a turma ficou 7 e ela ficou com 6. Então, existem esses dois tipos. O simples só possui uma coluna para a gente identificar a numeração. E a tabela de dupla entrada, ela tem duas informações, duas colunas com informações para a gente identificar, tá certo? Agora, vamos fazer as atividades. E aí, conseguiram compreender direitinho o assunto? Eu espero que sim, tá certo? Vamos agora fazer nossas atividades, tá? Qualquer coisa pode deixar aí no comentário qual a dúvida de vocês e aí eu vou explicando, tá? Boa aula para vocês. Tchau!